Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar sobre Crimes Impossíveis, essa antologia de contos policiais clássicos, os chamados Crimes de Quarto Fechado. Vocês já ouviram falar em crimes de quarto fechado? Sabem o que significa? Na literatura policial, os crimes de quarto fechado são aquelas histórias onde acontece um crime, geralmente um assassinato, dentro de um ambiente fechado, como um quarto fechado, com a porta trancada por dentro, janelas fechadas, e fica aquele mistério como foi que esse crime foi cometido. O Locked Room Mystery, que é o nome desse tipo de história em inglês, é um subgênero que pertence ao início da literatura policial, o próprio conto que inaugura o estilo Os Assassinatos da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe, é uma história de crime de quarto fechado. Então, muitos autores experimentaram esse tipo de construção narrativa e fizeram bastante sucesso se aventurando neste quebra-cabeça literário. E agora que eu expliquei para vocês o que são os crimes de quarto fechado, eu quero entrar no propósito do vídeo, que é apresentar esta coletânea aqui sensacional chamada Crimes Impossíveis, que traz contos clássicos da literatura policial, todos pertencentes à primeira fase do gênero e todos com essa característica em comum: histórias de crime que acontecem em um ambiente fechado, tornando tudo um grande mistério. Esse é um financiamento coletivo da editora Bandeirola, que vem publicando edições lindíssimas para quem ama literatura policial, ficção científica, e esse projeto em especial é muito bem-vindo por dois motivos principalmente. Primeiro, porque foi organizado pelo Braulio Tavares, um escritor que tem um vasto conhecimento da ficção policial, e segundo, porque é a primeira antologia do gênero no Brasil, trazendo contos de crime do quarto fechado publicados especificamente entre 1838 e 1933. Então é um prato cheio para quem ama clássicos, para quem ama mistérios e para quem quer conhecer um pouco sobre a história da literatura policial. E por incrível que pareça, apesar de terem sido publicados há tanto tempo, né, são contos muito fluidos, com uma excelente tradução do Braulio também, e a gente nem vê o tempo passar enquanto tá lendo esse livro. É um mistério depois do outro, e muitos aqui têm essa característica de atemporalidade. Então, quais nomes a gente vai encontrar nessa seleção? Um deles eu já citei, o Edgar Allan Poe, que não poderia faltar, é claro, né, com Os Assassinatos da Rua Morgue. Esse conto de 1841, que é um clássico, né, que apresenta pela primeira vez o detetive Auguste Dupin. É considerada a primeira história de detetive moderna, onde Dupin usa o raciocínio para solucionar dois assassinatos que acontecem dentro de um apartamento fechado em Paris. A gente também vai encontrar o conto favorito do Arthur Conan Doyle aqui, A Aventura da Faixa Malhada, com Sherlock Holmes. Esse foi publicado em fevereiro de 1892 e é possivelmente uma das histórias mais conhecidas de Sherlock, personagem cativante até hoje, né? Se tornou uma das instituições da Inglaterra, se assim pode se dizer. E na Aventura da Faixa Malhada, Sherlock e Watson vão investigar acontecimentos estranhos nesta casa onde mora uma jovem mulher que testemunhou a morte misteriosa da sua irmã, uma morte que acontece dentro do quarto dela. E uma curiosidade é que em 1910 o Conan Doyle escreveu uma adaptação para o teatro desse conto. A peça estreou em Londres em junho de 1910 no Teatro Adelphi. Um dos autores que aparece aqui tem se tornado bastante popular depois de 100 anos do seu sucesso original. Eu me refiro ao Maurice Leblanc, que é o criador do Arsène Lupin. A série Lupin, eu acho que muita gente conhece, né? Foi uma febre nesse começo de ano na Netflix com o Omar Sy. E aqui na antologia a gente encontra um conto onde o Lupin está usando um de seus disfarces na história, que é o de príncipe Henning, acho que é assim que fala. Então ele não aparece como Lupin, mas entende-se que é o mesmo personagem. Para quem viu a série com o Padre Brown, vocês lembram aquele padre que conhece a natureza humana e seus pecados como ninguém? Ele também está nessa antologia, nesse detetive de batina criado pelo inglês G.K. Chesterton em 1910. E aqui ele aparece com o conto A Maldição do Livro. O Padre Brown, sempre muito sábio, grande frasista, né? Ele tem uma frase que é das minhas favoritas: o melhor lugar para esconder uma árvore é numa floresta. Outra participação é a do L. Frank Baum, criador do clássico de O Mágico de Oz, e esse foi um dos meus contos favoritos dessa antologia. E uma participação curiosa, pelo menos pra mim, porque eu não sabia que ele tinha escrito ficção policial também, né? E aqui ele aparece com o conto O Suicídio de Chiaros, de 1897, muito interessante, uma história que explica como aconteceu esse crime que todos pensam que foi um suicídio. Outros nomes que a gente vai encontrar nessa seleção são de Edgar Wallace, um autor pouco falado hoje em dia, mas que foi muito popular nos anos
1920 e 1930, escreveu 175 livros, né? Praticamente uma máquina de escrever livro. Lembra até o Simenon, que também era um The Flash dos livros. Tem o norte-americano Jacques Futrelle, que criou esse personagem chamado Professor Augustus S.F.X. Van Dusen, mas ele era mais conhecido como a Máquina Pensante, que era um personagem, um cientista, né, que resolvia mistérios e enigmas sempre de forma muito analítica, né, usando muito da racionalidade. E aqui na coletânea ele aparece com o conto O Problema da Cela 13, de 1905. Um fato trágico é que o Futrelle foi um dos mais de 1.500 mortos no naufrágio do Titanic em abril de 1912. Ele estava no navio com a esposa e só ela se salvou. Ele acabou ficando à espera de um bote salva-vidas que nunca apareceu, então ele morre nessa tragédia com apenas 37 anos. O R. Austin Freeman foi um escritor britânico e ele aparece com o conto A Adaga de Alumínio, de 1909. E finalizando, o Melville Davidson Post com o Mistério de Dundorf, de 1914, e o escritor irlandês Sheridan Le Fanu, não sei se é assim que fala, eu espero que seja. Autor de contos góticos e romances de mistério, eu nunca tinha ouvido falar dele e eu gostei imensamente desse conto, o mais antigo da seleção, uma passagem na história secreta de uma condessa na Irlanda de 1838. Crimes Impossíveis também é o primeiro título da série Biblioteca Pessoal do Braulio Tavares, como dá pra ver aqui na capa. E no livro a gente encontra um rico prefácio do Braulio, onde ele escreve sobre o próprio conceito, né, de crime de quarto fechado, os precursores na literatura e o motivo dele ter selecionado estes contos em especial. E antes de cada conto tem ainda uma apresentação do autor e da história, então é uma experiência completa, tudo contextualizado, que acaba nos levando para dentro do livro mesmo, nessa viagem no tempo direto para o século XIX e início do século XX. O financiamento coletivo segue até o dia 12 de junho e para quem quiser apoiar é só acessar catarse.me/crimes impossíveis, assim como está escrito aqui embaixo e na descrição também. E lá vocês vão encontrar várias opções de apoio, tem livro, tem e-book, tem muitas recompensas, é só escolher o seu tipo preferido de apoio. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da apresentação dessa antologia, que eu confesso, gente, que antes mesmo de sair eu já fiquei apaixonada por essa ideia. Realmente não tenho que mexer nessa seleção, ficou perfeita e é uma ideia maravilhosa nessa de reunir apenas esse tipo de conto que é considerado o quebra-cabeça da literatura policial. É desafiador a gente ficar tentando imaginar o que aconteceu num caso enigmático de assassinato e de uma forma bastante racional a gente recebe a explicação de algo que previamente parecia impossível de ser explicado. Espero que vocês amem tanto essa coleção quanto eu amei. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal do Literatura Policial, deixe um comentário, segue o Literatura Policial nas outras redes sociais. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!